Na primeira aula, nós vimos como que os campos mórficos e os campos morfogenéticos se formavam. Então, a partir da teoria dos campos, nós vamos agora entrar mais profundamente na psicossomática contemporânea. Tudo começou com um psicólogo que faleceu tem 2 anos, chamado Bert Hellinger, um alemão que passou pelas guerras e se tornou padre. E em determinado momento ele foi chamado a catequizar na África, no sul da África. Quando ele chegou lá, ele começou a observar principalmente as tribos Zulus e como essas tribos se comportavam diante da resolução de conflitos. E ele viu que vários padrões de repetição aconteciam, vários padrões repetitivos. Ele, como já gostava muito de trabalho de grupo, começou a examinar isso e começou a observar. Lançou mão do inconsciente coletivo, que é um termo cunhado, na verdade, por Carl Gustav Jung, um médico também, psiquiatra contemporâneo de Freud, que diz que nós temos todos um inconsciente da espécie. Pegou as noções do biólogo Rupert Sheldrake sobre campos e entendeu que através das gerações nós desenvolvemos o acesso ao campo morfogenético. E por que ele chamou de constelações familiares? Chamou de constelações familiares porque ele coloca que nós temos dentro da família um brilho especial. Brilho esse que vai sendo moldado para nos dar um lugar. Todos nós devemos ter um lugar na família, como se nós fôssemos constelações, como se nós fôssemos estrelinhas da constelação familiar sistêmica. Então, ocupamos, e hoje é interessante que o direito, como é um método que trabalha com cura, ou que trabalha os sintomas, mas também trabalha a resolução de conflitos, é muito usado no direito. Dentro dos fóruns, principalmente direito de família ou direito empresarial, são colocados os representantes, é usado de uma forma um pouco diferente do que se usa na clínica, mas é usado no direito também. Pessoas representam os papéis dos membros da família. Então, numa constelação de grupo, você coloca o tema para o constelador, ele escolhe várias pessoas que vão ser os representantes, ou quantas pessoas forem necessárias para aquela constelação, e os representantes entram, acessam o campo e sentem e se movimentam de acordo com o que aquela pessoa que ele representa, o ancestral que ele representa, se movimentaria. O que acontece para o Bert Hellinger? Quando você tem ou um sintoma ou um conflito, você tem um emaranhamento com alguém da sua família, que pode ser bem próximo, mas pode ser também um ancestral bem afastado que você nunca ouviu falar. E aí, você, junto com o seu constelador, vai falar as frases de solução e o conflito vai se resolver. Tudo vai ser repetido. Por quê? Tudo vai ser repetitivo. Por quê?
O Bert Hellinger descobriu que a gente tem 3 leis familiares ou sistêmicas, 3 leis sistêmicas. Isso funciona para qualquer sistema. Sistema familiar, sistema empresarial, sistema de todos os níveis. E essas leis ele chamou de ordens do amor. Brigitte Champetier de Ribes chama de forças do amor. A palavra lei ou ordens para a gente tem um significado um pouco diferente, porque ele era alemão. E essas ordens são, primeiramente, o pertencimento, que diz assim: todos temos direito de pertencer à nossa família. Segundo, a hierarquia. Quem vem primeiro manda mais ou dá mais. E terceiro e último, o equilíbrio entre o dar e receber, que ele chama de dar e tomar. Então vamos imaginar uma família com 3 filhos. Aqui estão o pai e a mãe, que dão para o filho mais velho. O filho mais velho recebe a vida, o amor, o cuidado, o carinho dos pais. Depois vem o filho do meio. Então, esse filho do meio recebe tudo que o mais velho recebe dos pais, primordialmente a vida, que é impagável, né? Os pais nos dão a vida e nós temos gratidão por isso. E ele também recebe do irmão mais velho. Então, ele já está recebendo do pai, da mãe e do irmão. O terceiro filho vai receber do pai, da mãe, do irmão, do outro irmão, e ele não tem que dar a ninguém, porque não tem ninguém depois dele. Então ele vai receber de todos, mas em geral vai caber a ele cuidar dos pais na velhice. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber. A gente tem que dar para os pais de volta. O quê? O bem maior que eles nos deram foi a vida, e isso não tem preço. Nós precisamos dar a eles de volta o melhor que nós podemos fazer com a nossa vida. Se nós ficarmos satisfeitos com os nossos pais, com tudo que eles nos deram, em termos de cuidado, carinho, etc., nós vamos devolver a eles, levar a nossa vida de uma forma muito bem levada, muito bem feitinha, e isso vai equilibrar. Mas vamos imaginar que lá atrás, um avô, lá no século XVI, porque todos são família, lá no século XVI fez alguma coisa muito séria, ou era um alcoolista, por exemplo, e ficou excluído da família. Por amor, mais tarde, um descendente desse homem vai arrumar um jeito de incluí-lo, vai arrumar uma forma de trazê-lo de volta, de lembrar a família que ele existiu. Então não tem jeito. O pertencimento é uma coisa que acontece que não tem jeito. Alguém traz por amor esse membro, a representação desse membro para a família novamente. E ele vai lembrar a existência dessa pessoa que ele nunca ouviu falar e nunca conheceu, através do inconsciente morfogenético. Tudo isso é inconsciente. E tudo isso vai acontecer. Bom, então vamos ver. A hierarquia também é fundamental e às vezes uma pessoa se arvora a ser mais que o pai. Por exemplo, um filho que acha que sabe de tudo, que o pai não sabe ganhar dinheiro, que é o filho que sabe. Ele esquece que ele é pequeno e o pai é grande. E que esse pai, de qualquer forma, sabe mais que ele porque viveu mais. Esse deslocamento do lugar do filho
vai fazer mal para todo o sistema. Muitas vezes nós recebemos clientes que estão absolutamente fora de lugar na família. Às vezes é um filho mais velho cuidando dos pais, às vezes é um filho que acha que sabe mais que os pais. Tá? E o equilíbrio entre dar e tomar. Todas as vezes que ganhamos alguma coisa, temos que equilibrar de alguma maneira. Se a gente ganha um presente de alguém, a gente sente vontade de presentear este alguém também. Então, precisamos ficar muito atentos a essas 3 ordens do amor. E como é que isso vai influenciar a nossa vida em todos os sentidos? Mas antes, vamos falar um pouco da relação de casal. Como é que é? O casal, o homem é superior e a mulher inferior? O homem dá mais e a mulher dá menos? A mulher é superior e o homem é inferior? Como é que fica na relação de casal? A relação de casal precisa se equilibrar. Então, se o marido dá muito, a mulher tem que correr e dar muito também para que se equilibre. Então, vamos imaginar, vocês já devem ter ouvido falar nesses casos, que a pessoa, em geral, casa com um rapaz mais novo, ou vai viver com um rapaz mais novo, ajuda na faculdade, ajuda numa série de coisas, e quando o rapaz se forma, vai embora e deixa a mulher. Ela deu demais e ficou insuportável para ele devolver. Por mais que ele faça, ele não vai conseguir chegar ao nível da doação desta mulher. Fica insuportável e a única saída que ele tem é realmente ir embora e deixar essa relação tão desequilibrada. Uma coisa que a gente aprende com as constelações é jamais julgar, porque todos estão a serviço. Por pior que tenha sido o crime, por pior que tenha sido a infração, né? Você sabe que aquela pessoa está a serviço da sua ancestralidade. E foi exatamente por amor que ela tomou essa atitude e que ela tomou essa decisão de fazer dessa maneira. As ordens do amor, elas podem ser usadas para todas as áreas da nossa vida. Então, na família, no casal, no judiciário, na empresa e na educação. Existem hoje profissionais muito competentes, pedagogos muito competentes, que trabalham a dificuldade de aprendizagem de uma criança, olhando seu sistema escolar, seu sistema familiar e todo o sistema de ensino, e ajuda essa criança com as constelações. Na empresa, a mesma coisa. Se a empresa não está indo bem, se estão gerando conflitos, vamos dar uma olhada de quem está, para olhar para quem está a serviço de quem, para a gente poder desmistificar isso. Existe uma coisa que se chama movimento interrompido. Esse movimento interrompido é tudo que começou a dar sintoma ou conflito. Então, começou a dar sintoma e conflito, você pode ver que existe um movimento que estava indo muito bem e foi interrompido. Um bebê no colo de sua mãe, buscando o olhar da mãe, por algum momento, ele não sente esse olhar. Ele não sente esse olhar e o movimento foi interrompido. Ele esperava que naquele momento a mãe olhasse para ele. Por alguma razão, ou porque ela estava no celular na hora que estava amamentando, ou porque ela lembrou de alguma coisa, ficou triste, por alguma razão. Esse movimento interrompido terá consequências físicas e emocionais no futuro desta criança. Não tem saída.
Na biologia, a gente percebe que os traumas podem ser passados através de gerações. Já se tem provas disso através de estudos neurológicos, a neurociência está muito avançada. Então, através de estudos neurológicos, já se sabe que os traumas podem ser passados através de gerações. Por exemplo, uma pessoa que não suporta barulho de avião e que sente que vai acontecer alguma coisa de ruim quando escuta um barulho de ruim, quando escuta um barulho de avião. Pode ter sido a experiência de um ancestral que viveu na guerra, que depois que passava um avião caiu uma bomba. Então, a gente tem que olhar para tudo isso com um olhar sistêmico. Seja por amor, né, lealdade invisível ou por herança ancestral, a lealdade invisível também é a lealdade que a gente tem com os pais, às vezes, com idolatria, a gente tem com os pais. E é uma lealdade que desnecessária. Então, seja por lealdade invisível, seja por amor, a gente tem, enquanto ser humano, a necessidade de repetir padrões. Isso acontece sempre, em qualquer família. Mesmo que essa família seja saudável, tem alguém repetindo padrão. Mas, em geral, esse movimento interrompido e essa repetição de padrões causa um problema sério no desenvolvimento. O desenvolvimento vai deixar de ser saudável, com certeza. Então, olha, doenças, vícios, hábitos que perduram por gerações. Por exemplo, o que acontece quando uma pessoa tem uma adição? Adição é um termo emprestado do inglês que significa viciado. Por que uma pessoa, numa família, vamos lá repetir a família de 3 irmãos, 2 não são e 1 é viciado? O Bert Hellinger vem dizer pra gente que, em geral, o pai dessa família, o homem dessa família, é um homem fraco, que não pôde aprender com o próprio pai a força masculina. Porque a mulher representa sempre a doação e o homem representa a força. E se quisermos nos dar bem profissionalmente, temos que ter dentro de nós tanto o pai quanto a mãe, a força e a doação. Mas então ele vai dizer que às vezes o viciado tem uma ligação com um pai fraco, que por sua vez provavelmente também teve um outro pai fraco. Algumas pessoas são mais sensíveis a esse campo e outras não. Outras rejeitam, não acreditam. E muita gente acha que essas coisas todas têm a ver com espiritismo ou alguma religião transcendente. Mas isso é a mais pura ciência. Se um cérebro de uma pessoa for examinado com todos os aparatos que podem ser examinados hoje, antes de uma constelação e após uma constelação, as sinapses e o caminho dos neuropeptídeos estarão diferentes. E aí a gente tem que esperar um tempo para que essa coisa toda que foi vista na constelação venha a ter uma ressonância mórfica. Quando você constela, você não só muda o que você queria mudar, como você também atinge o seu entorno por essa ressonância mórfica que eu já expliquei para vocês. Então, se uma pessoa está disponível para a constelação, se ela quer realmente olhar, ela vai ver o que está acontecendo com ela e o seu sistema. Existe uma frase que a gente costuma pedir para a pessoa dizer antes de iniciar uma constelação, que é: eu me permito ver. Para a pessoa dar permissão de acessar o campo morfogenético dela e enxergar o que precisa ser enxergado.
Crescer é biológico, mas evoluir é preciso coragem. É preciso coragem para você fazer as mudanças necessárias depois que você as enxerga, depois que você as vê. É muito mais fácil sofrer do que encontrar soluções. E nós não podemos nos esquecer nunca de que nós vamos repetir padrões. O ser humano repete padrão. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Até que um tratamento, uma terapia, uma psicanálise pudesse interromper, e as constelações pudessem interromper esse padrão repetitivo, a nossa tendência é estar sempre repetindo. Podemos fazer essas constelações familiares de várias maneiras. Podemos fazer ela em grupo, usando representantes, pessoas que vão sentir e vão se movimentar de acordo com o corpo pede, né? Com a necessidade do corpo, vai para frente, vai para trás, abaixa, deita. Podemos usar bonecos para representar. Usamos um boneco mãe, um boneco pessoa, um boneco pai, e o que precisar ali de bonecos. Podemos usar bonecos de EVA na água, e a água vai dando a vibração para mudança de posição. Podemos usar âncoras de solo, que em geral são feltros que a gente usa como se fosse representante, e tanto o constelador quanto o cliente, vão ficando nas posições dos feltros e vendo o que o corpo sente, o que a pessoa sente. Então, é uma outra forma de usar essas constelações. No judiciário é um pouco diferente. Porque eles não vão interpretar da forma como um psicólogo interpreta. Eles só vão focar o conflito, é mais rápido, inclusive, e é uma sessão que a gente nunca sabe quanto tempo vai levar. Pode levar alguns minutos ou pode levar muito tempo. Nós precisamos estar atentos a isso também, porque uma determinada hora o campo não vai mostrar mais nada e é irrelevante continuar com o cliente ali. Ele já viu o que tinha que ver. Depois desses movimentos, nós vamos passar para as frases de solução. As frases de solução, em geral, têm a ver com gratidão pela vida que os pais nos deram, tem a ver com o fato de entender que aqueles pais são os certos para mim naquele momento, tem a ver com o fato de que eu vou deixar o sintoma que eu estou representando com o ancestral que trouxe esse sintoma para o sistema. Então, as frases de solução são de fundamental importância para que isso se realize. Essas frases de solução, elas são faladas para que o cliente possa refazer as conexões neurais. Ele via de uma forma e agora vê de outra. É um exemplo, uma pessoa que se sentia excluída, era uma família com 4 irmãs, nenhum irmão, 4 irmãs. Essa irmã era caçula, o pai já havia morrido e ela se sentia excluída. Mas ela também excluía muito essas irmãs. Na hora da representação, ela colocou as irmãs em bloco, no local longe dela, e ficou na sala só com os outros membros da família. E aí,
ela começou a olhar por que, que ela se sentia excluída, o que, que acontecia. Todo mundo se divertia em reunião de família, menos ela. E ela com uma raiva danada, porque achava que as irmãs a perseguiam, que as irmãs eram injustas, que as irmãs a segregavam, e por aí vai. Na hora que nós abrimos o campo, apareceu uma avó. Vocês vão achar isso tudo muito mágico, mas acontece assim. Apareceu uma avó que na linhagem era a 8ª avó. Então a gente entendeu que essa mulher era uma mulher do século XIV, por aí. A gente vai andando no tempo e entendeu que essa mulher era uma mulher do século XIV. A história dessa mulher que aparece, porque aí a cliente vê e fala, né? Você vai falando, vai sentindo, vai explicando e a história vai se montando. Era o seguinte, essa mulher engravidou fora do casamento. E essa cliente também já tinha tido vários maridos. Ela engravida fora do casamento e o marido descobre, espera ela ter o bebê e tranca num calabouço a mulher e cria a criança como se fosse dele. Mas essa mulher nunca mais viu a luz. Essa mulher ficou realmente num canto escuro, isolada de todo o sistema dela até vir a morte. Quando a cliente percebeu o que ela estava representando, e nós falamos as frases de solução, segundo ela, tempos depois, a vida dela mudou radicalmente. Inclusive, ela estava namorando para casar, rompeu esse relacionamento e ficou melhor. Agora não tenho notícia, por conta da pandemia, não tenho notícia. Mas, até onde eu encontrei, ela me disse que estava muito melhor. Outra coisa é o tempo que o nosso cérebro leva, em geral, para processar essas novas sinapses. Em geral, é de 21 a 28 dias que o cérebro leva para processar essas sinapses. Então, o que acontece? Quando você faz uma constelação, você precisa não contar a ninguém o que você viu e sentiu nessa constelação. Por quê? Porque quando você conta, automaticamente você tem uma tentativa de explicar. E o que você sentiu e viu não faz sentido, não tem lógica. Só tem lógica dentro do seu coração, dentro do seu cérebro. E aí você não pode definitivamente explicar. Passado esse tempo, se você quiser, você explica. Só que muitas coisas acontecem nesse tempo. Muitas coisas acontecem e você vai sentindo uma mudança. Uma outra coisa que é importante acentuar é o sentimento de culpa. Quando a gente está fazendo tudo o que a família quer, a gente está ok com o sistema. Quando você faz uma coisa diferente, você deixa de estar ok com o sistema. Bert Hellinger chamou isso de boa e má consciência. Mas a boa consciência é fazer o que o sistema faz, independente de ser bom ou ruim. Então vamos imaginar uma família de corruptos. Lá pelas tantas, aparece um que fala, não estou afim de ser corrupto, eu não estou afim de enganar as pessoas, eu não estou afim de roubar e justificar, eu estou afim de ser honesto, trabalhador. Essa pessoa entra no que o Bert Hellinger chama de má consciência. Ele vai ser a ovelha negra da família. Se ele conseguir sustentar, ele vai abrir caminho para as gerações serem honestas. Se ele não conseguir sustentar, por culpa,
ele volta para a família e aí ele entra na boa consciência. Nesse sentido, a má consciência é excelente. E como que isso vai afetar as doenças e como que isso agora entra na noção de psicossomática? Quem olha mais para isso é a Brigitte Champetier-Derribs, que é uma espanhola e que pegou a medicina germânica para trabalhar isso. Então ela diz o seguinte, mas isso qualquer um da psicossomática sabe, que a doença é uma proposta de cura. A doença é uma forma que o corpo tem, que o organismo tem, de chamar a atenção para aquilo que não está bom. Então, quando uma doença emerge, quando o sintoma emerge, na verdade, já é a busca da cura. É sempre a busca de um reequilíbrio sistêmico, porque o nosso corpo é um sistema circulatório, sistema digestório. Então, isso é para reequilibrar o sistema. O que acontece? Em geral, a gente precisa olhar para a doença, e vocês vão ver isso o tempo todo nesse curso, muito além da doença em si. Precisamos saber o que essa doença representa para o indivíduo e para o sistema dela. Então, o que essa doença está trazendo para nós de informação dessa pessoa e desse sistema para a gente poder curar? Não devemos excluir a doença em si, porque tudo que nós excluímos vai voltar. Lembra? Lembra da primeira lei? A lei do pertencimento? Se você não quer falar na doença, se você não quer olhar para ela, ela vai ficar ali persistindo. Nós precisamos escutar a vida como a vida é. Precisamos escutar a doença e aprender com ela. Afinal, nossa função no planeta é evoluir. Então, esse movimento que a constelação faz, que algumas vezes Bert Hellinger chamou de um movimento do espírito, ele é unificador. Ao se combinarem, ao combinar os movimentos, eles levam para um nível superior e levam para a saúde. A doença mostra que algo ou alguém foi excluído. Agora vamos falar um pouco de hierarquia. Cada um de nós, em cada célula, em vários organelas do cérebro, guardamos a memória ancestral e nós temos a função de passar essa memória para os que vierem depois de nós. Então, a doença fala de um pertencimento e também fala de uma hierarquia. Muitas vezes, essa hierarquia faz com que a gente transmita, às vezes até no código genético, alguma doença que se acredita estar dentro da família. Agora vamos falar da ordem da compensação entre o dar e tomar. Todas as vezes que alguém foi excluído da família, nós tentamos trazer essa pessoa de volta. Bert Hellinger vai chamar isso de consciência arcaica. E todos nós temos uma lealdade com a consciência arcaica. Com a doença é a mesma coisa. Se ela foi rejeitada, excluída, ninguém quis olhar para ela, por exemplo, tem gente
que está com câncer e não fala a palavra câncer. Está excluindo a palavra câncer. Quando hoje a maioria dos cânceres tem cura, são tratáveis e tem cura. Mas tem gente que nega, exclui, e aí isso volta a incomodar. Não tem como. Todos nós estamos a serviço do nosso sistema. As plantas estão a serviço, os animais estão a serviço, nós estamos a serviço da nossa ancestralidade. Por quê? Porque todos nós estamos a serviço da vida. Todos nós, sem exceção, até o algoz mais perverso, também está a serviço da vida, porque ele está a serviço de um ancestral dele, que viveu em algum momento e foi excluído. Então, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Estamos a serviço do nosso sistema sempre. A evolução requer que a gente tenha sempre presente essas 3 ordens ou 3 forças do amor. Todos os homens honram os seus ancestrais e a si mesmo. Quando a gente concorda com a vida como ela é, nós estamos ficando livres de todos os pesos. Vamos supor uma família cuja filha foi estuprada. Então, no início, aquela raiva, mas se a gente concordar, não é concordar com um ato brutal desse, o que já aconteceu não pode ser mudado. Ela vai procurar um tratamento evidente, vai proceder das formas que a lei propõe que se proceda, mas se todos, agora já aconteceu, vamos tratar o estrago sem muita raiva, isso vai facilitar. Isso nós chamamos de assentimento, ou seja, a concordância com a vida como ela é. Vamos supor uma criança que nasce numa família, o pai se separa da mãe, vai embora e nunca mais volta para ver essa filha. Também é uma coisa que a gente precisa assentir. O pai deu a vida. E nas outras fases dele, de dar cuidado, carinho, ele falhou. Mas ele foi fundamental e perfeito quando ele deu a vida a essa criança. Quando a gente concorda com a vida como ela é, nós ganhamos força. Nós ganhamos força para continuar vivendo. Quando dizemos sim a todos os acontecimentos da vida, como por exemplo agora, dizer sim à pandemia e se cuidar, a gente entra numa maravilhosa dança com toda a nossa ancestralidade e o sim à vida nos acalma e nos faz realmente viver. Isso é fundamental, porque quando dizemos sim à vida, abrimos para a possibilidade da cura. Quando a gente, por exemplo, alguém está com câncer, ele fala, estou com câncer e vou me tratar, está dizendo sim, está aceitando e provavelmente vai se curar desse câncer. Outra coisa que pode acontecer é, através da epigenética, criar uma mutação de cura e essa mutação ser transmitida a todas as pessoas da geração.
Todas as doenças são criadas por conflitos internos e o conflito é sempre de segurança versus aceitação. Segurança versus autonomia. Nós estamos sempre nessa baliza de segurança versus autonomia. Ao deixarmos algo para trás, sempre vamos sentir culpa. É a boa e a má consciência que eu falei para vocês. Então, se a gente conseguir ficar na má consciência, a gente salva as gerações futuras. Cada vez que o nosso amor cego quer assumir as responsabilidades dos nossos pais, a gente gera conflitos e doenças hereditárias. O corpo é a expressão do pertencimento de alguém ao sistema. Essa é a grande polaridade, né? De um lado, o ego e a segurança. E, do outro lado, o amor ao grupo. Precisamos colocar nossa autonomia a serviço da vida. O corpo é a interface entre o indivíduo e seu sistema. Qualquer desordem no sistema vão resultar em emoções e que podem gerar traumas. Esses traumas vão se manifestar nos corpos dos integrantes do sistema quando da descendência. Há doenças em fase ativa e doenças em fase de resolução. Na da fase ativa, é como se o doente dissesse ao seu ancestral, ou perpetrador, ou algoz, né? Porque aí a doença já está nesse sentido. É como se ele dissesse ao seu ancestral: sou como você. Estou produzindo uma agressão ao meu corpo como você agrediu. Agrediu seu corpo na tentativa de resolver metaforicamente essa questão. Por meio da doença, negociamos a negação à vida e o indivíduo inclui o membro excluído. Quando a pessoa amadurece e resolve o conflito, a doença acaba. E a doença na fase de resolução. Na fase de resolução, o doente reconhece o mal que fez na fase anterior e inicia a restauração do seu corpo. Se não fizer isso, vai ficar muito doente. E aí a doença vai se tornar crônica, porque vai ser a fidelidade, a lealdade invisível e perdendo a vida, seguindo o seu ancestral na morte. Nossos traumas são conflitos mais graves. Se resolve num nível superior, está tudo certo. Se resolve no nível superior e há o assentimento em relação à doença, vai ficar tudo ok. O trauma não se resolve no nível do sofrimento, mas no sofrimento estão as partes saudáveis para a resolução. O primeiro movimento de cura está em reconectar-se com a mãe mesmo, a geradora desse filho. Pois a mãe representa a aceitação na vida, como eu disse, a doação, a aceitação. Depois com o pai, que representa a força na vida. Segundo Hammer, que é o médico da medicina germânica, cada emoção se conecta a uma parte do cérebro que regem órgãos correspondentes. No desenvolvimento do cérebro, primeiro vieram os órgãos de sobrevivência.
Depois, o sistema digestivo, respiratório e reprodutivo, que refletem os conflitos do que devemos ter ou expulsar para sobreviver. Depois veio o cérebro responsável pela produção, refletindo os conflitos do ataque e defesa, né? A gente fala que em situação de perigo, o organismo ou luta ou fuga, ou foge. Posteriormente, surgiram os hemisférios cerebrais responsáveis pela estrutura de sustentação de ossos, músculos que refletem o conflito de autoeficácia e valorização. O hemisfério esquerdo regula o lado direito do corpo e o lado direito se refere ao presente, ao pai, à linhagem paterna, ao masculino, e o relacionamento entre iguais. O hemisfério direito regula o lado esquerdo e reflete o passado, a mãe, a linhagem materna, o feminino e o relacionamento entre pais e filhos. E por último apareceu o neocórtex, responsável pelas relações da vida em grupo e o relacionamento pessoal. Hammer falou dos conflitos durante o desenvolvimento. O corpo é sempre o reflexo do sistema familiar. Para que você possa curar, você precisa curar a família. E curar significa restabelecer a ordem nova, ordem que surge através dos conflitos, ordem essa mais abrangente e plena. Obrigada.